7h29, uma informação importante aqui no nosso BG Manhã. Atenção, gente, o projeto de lei 5.762 de 2019, que está ainda em tramitação na Câmara Federal, prorroga por 2 anos, de agosto de 2020 para agosto de 2022, a vigência da maior parte, presta atenção, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Essa legislação cria um marco legal para a proteção de informações pessoais. Aí você fala, Serginho, mas é importante para mim? Você não tem ideia. Você não presta bem atenção, para todos nós aqui. Informações pessoais de todos nós, sem exceção, nome, endereço, a minha idade, o meu estado civil, que oscila muito, depende, né? Um mês é uma coisa, outro mês é outra, enfim. O e-mail, o patrimônio, que também oscila bem para baixo. E visa garantir transparência na coleta, processamento, compartilhamento dos dados. Quem conversa conosco sobre isso, que é importante para você, presta bem atenção. Essa lei é importante para todos nós, advogado especialista em direito empresarial que está conosco, doutora Ana Leonor Ferreira. Estou salientando, você vai entender por que é tão importante e como nós estamos nas mãos de muita gente. Doutora Ana, seja muito bem-vinda, bom dia, prazer em conhecê-la, obrigado pela contribuição. Já nos conte qual é a importância dessa lei para todos nós e no que ela influencia a população todinha. Bom, a importância dessa lei é justamente porque ela visa, desde o momento da captação, da coleta desses dados, que muitas das vezes nós fazemos de uma forma até sem perceber, né? Numa simples compra numa farmácia, me passe o seu CPF para cadastro. Então, naquele momento, o seu dado já está sendo captado. Então, no momento dessa captação e depois como esse dado será armazenado e qual será a finalidade daquele armazenamento. Né? Então, a lei veio justamente resguardar, partindo do princípio, Sérgio, de que hoje, e o nosso telespectador vai saber, as redes sociais, elas utilizam como moeda qual é o patrimônio, qual é o bem, qual é a mercadoria das redes sociais. São os dados, as informações. Sim. Então, a partir do momento da conscientização que houve inicialmente na Europa, né, veio a criação dessa lei, justamente para dar proteção, segurança, saber como os nossos dados estão sendo cuidados e estão sendo compartilhados. Doutora, o que eu comentava contigo agora há pouco é exatamente isso. Muitas das pessoas, atenção, por gentileza, presta bem atenção, às vezes você não entende o grau, o tamanho dessa importância e desse envolvimento, doutora. Tem gente que não sabe que, por exemplo, um Facebook, ele vive exatamente disso, do fornecimento dos meus dados. Então tem todo um perfil ali, o meu perfil, Instagram, o WhatsApp, tem gente que não entende, fala para mim, mas Serginho, essa ferramenta, cadê a propaganda? Não, é esse compartilhamento. Então não há, até esse momento, esse é um território livre, não existe lei para isso, doutora? Não. Agora, a partir... Já existem algumas leis soltas. mas são poucas, São né? poucas, né? O Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código Civil trata sobre isso, veio o marco, né, da internet. São leis esparsas, né, que já cuidavam disso, mas agora vem a Lei Geral. E essa Lei Geral é importante que se saiba que mesmo você, no seu negócio, já que essa lei é aplicável para todos os negócios, todos sem exceção. Sem exceção, da prestação de serviço a uma indústria. Lidou com o dado pessoal, ela é obrigada a fazer uso da lei. Então, a partir daí, a gente entende qual é a amplitude dessa lei. E ainda existe o seguinte, se um dado foi coletado dentro do Brasil e é utilizado por um banco que tem uma sede fora do Brasil, como vários bancos que tem no nosso país e na nossa capital, tem sedes fora do Brasil. Sim. Então, se esse dado nosso, coletado aqui, vai fomentar, vai ingressar dentro de um arquivo de um banco localizado fora do Brasil, esse organismo, esse negócio, esse banco, independente do tamanho
que ele tenha, ele é obrigado a seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. E você veja da importância, é isso que eu estou dizendo. Por isso eu estou dizendo, repetidas vezes, dessa importância. Com relação aos dados, doutora Ana, eles são diferenciados, existem categorias, digamos, os dados sensíveis e os dados não sensíveis. Qual é a diferença desses dados? Bom, existem os dados gerais, né, que são os dados pessoais, chamados assim pela lei. São os dados que identificam ou que tornam identificável uma pessoa. Né, o seu CPF, a data de nascimento, a sua filiação, né, o número do seu título de eleitor, identifica. Tá. E existem os dados sensíveis, que são aqueles dados que podem causar, pelo tipo da informação que está contida nele, algum tipo de discriminação. Né? A sua filiação partidária, né? A sua religião, a sua etnia, a sua origem. Então, são dados que podem gerar algum tipo de discriminação. É algo muito reservado e que pode até me comprometer de uma forma ou outra. Exatamente. Então, é por isso que a lei trata, hoje, no âmbito dessa lei, nós estamos lidando com conceitos, com palavras diferenciadas. Né? Então, existem hoje as camadas de proteção. Né? Para que certas empresas trabalhem com esses dados, elas vão precisar, obrigatoriamente, ter camadas de proteção para o tratamento daqueles dados. Né? Os dados gerais, eles já existem um tipo de proteção, grau 1, mas os dados sensíveis exigem um tipo de proteção mais acentuada. Para a gente fechar, botar ordem na casa. Isso que é muito importante. E encerrando, a tramitação ainda está em curso, né? Esse processo está para ser aprovado, né, doutora? Não. Já foi aprovado. A lei já está aprovada, apenas diante do impacto que ela causa na vida geral dos negócios e das pessoas, a própria lei estabeleceu um prazo para que ela tivesse a vigência. Esse prazo, essa lei, na verdade, ela foi aprovada em 2018. Só que foi dado um prazo até 20 de agosto de 2020 para que as empresas se adequassem. Porque vai causar um impacto muito grande nas TIs, né? Nas TIs das empresas, para que elas se adaptem em conformidade com a lei. Agora entendi. Muito bom, doutora. Agradeço a sua presença e é um assunto realmente que mexe muito com todos nós e importante a sua presença e nos contar a respeito. Tá bom, doutora Ana? Com certeza. Muito obrigado. Cumprimentando-nos. Daqui a pouco depois usa o gel. Usa o gel depois de cumprimentar. Obrigado, doutora. Obrigado.